Meu nome é Miguel Ângelo da Silva Melo, né? Sou engenheiro civil, estou em Joinville desde o ano de 1984. Eu nasci capixaba, fui para o Rio de Janeiro com 4 anos, me criei carioca e depois de estar formado em um ano na profissão, eu vim para Joinville, vim até a passeio, né? E hoje eu estou aqui há 40 anos, faz agora em julho 40 anos, então já me considero um catarinense. Eu às vezes costumo brincar e dizer que eu sou cacaca, né? Nasci capixaba, me criei carioca e hoje sou catarinense, né? E essa minha vinda para Joinville, né? Como é que esse cara veio parar aqui em Joinville, né? Eu vim um período de férias e a irmã do meu pai morava aqui em Joinville, Dona Hilda Perini, o pessoal mais antigo deve conhecer aí o Coronel Perini, né? Durante tempo comandou aqui nosso batalhão. E eu vim passear em Joinville e numa noite meu primo foi jogar basquete. Eu fui lá junto, né? Com essa minha altura toda, fui lá jogar basquete, só tinha gente grande. E eu fiquei lá conversando com o pessoal. E aí tinham dois profissionais que eram da área de recursos humanos e comentaram comigo, olha, Joinville está crescendo bastante, tem vaga para vários profissionais, você não quer vir trabalhar aqui em Joinville? Né? Deixa o teu currículo aí com o teu primo. Aí peguei meu primo, fiz o currículo, deixei com ele e fui embora no domingo e na terça-feira começou a receber um monte de ligações e tal, naquela época não existia celular, um monte de ligações para mim, se eu tinha interesse em vir para cá. E aí eu tive um convite bem forte da Tupiniquim e o outro da Embraco e um, para minha surpresa, da Prefeitura de Joinville, né? Me ligaram se eu não queria vir trabalhar em Joinville e quando eu vim aí peguei, voltei de novo para Joinville, né? Fui fazer entrevista nesses lugares todos e aí quando eu fui fazer essa entrevista na Prefeitura, eu achei uma área bem interessante que é a área de infraestrutura, apesar do salário ser bem menor do que a Embraco e a Tupiniquim, né? Mas era uma área que eu me identifiquei, porque eu fiz um estágio durante algum tempo na área de supervisão e projetos de pavimentação. E então essa foi a minha vinda para Joinville, né? Agradeço bastante ao colega professor de Nerman, na época era o secretário de Obras e Viação, né? Era SOV, secretária de Obras e Viação, e aí eu fui trabalhar na prefeitura no DMER, que seria Departamento Municipal de Estradas de Rodagem. E com essa fui ficando em Joinville e tal, e vou falar um pouquinho algumas coisas de Joinville que na época para mim foi uma dificuldade grande, né? Sempre gostei muito de cinema e quando eu cheguei em Joinville tinha só o Cine Palácio, a maioria dos filmes que já tinham passado, então foi uma dificuldade muito grande que eu encontrei aqui em Joinville, né? Mas fui me adaptando. Eu, como tinha sempre o hábito, sou fluminense, como muita gente sabe, né? De o Maracanã, me sobrou ir no Ernestão, né? Ver os jogos do Jack, que tinha um bom time na época. E uma coisa que eu achava muito engraçado é que eu ia ver os jogos lá no estádio do Jack e tinham todos com camisa do Palmeiras. Então, naquela época, em 84, o Joinville tinha um baita de um time muito bom, né? Chegou, acho que até no Campeonato Brasileiro, ficou acho que em 4º lugar. Perdeu um jogo aqui em Joinville para o Curitiba. Naquele ano, o Curitiba foi o campeão, né? E o Joinville jogou com o Curitiba e depois o Bangu jogou com, não lembro com quem, depois foi decidir Bangu e Curitiba. E eu achava engraçado o pessoal com a camisa do Palmeiras, tudo quanto era time, o pessoal ia no jogo, ninguém se identificava, né, com o Joinville. Eu achava aquilo muito, muito estranho. Até em respeito, nunca fui com a camisa do Fluminense ver jogo, né, mas depois, com o tempo, os filhos, né, começaram a ir nesses jogos, começaram a torcer pelo Joinville. Hoje sou torcedor do nosso querido Jack. Outra situação também que me fez passar fome no primeiro final de semana que eu fiquei em Joinville. Eu tinha um hábito no Rio de Janeiro da gente domingo almoçar 3, 4 horas da tarde, né? Então domingo eu acordei tarde, era ali 1h30, 2 horas,
Eu fui sair para almoçar, corri todos os restaurantes da cidade e não tinha nenhum restaurante aberto. Então, naquela época, os restaurantes fechavam, a maioria fechava 1h30 e alguns às 2 horas da tarde. Eu me lembro que eu fui fazer um lanche na rodoviária, foi o que me sobrou. Outras coisas mais, tipo o supermercado fechava na hora do almoço, né? Então era aquela correria, o pessoal tinha muito hábito de almoçar em casa, e então isso aí também achava bem interessante. E a chuva, né? Eu vim morar em Joinville no dia 17 de julho de 1984. Cheguei aqui, tinha uma chuva, uma garoa, uma chuva, uma garoa, uma chuva, uma garoa. E eu só fui ver sol quando eu fui passar o Natal com a minha família, né? Com meus pais, meu pai hoje falecido, seu Gonzaga, minha mãe ainda está viva, 91 anos, vai fazer agora, e minhas 2 irmãs, e eu sempre fui passar o Natal em Teresópolis, que é onde moram hoje minhas irmãs e minha mãe. E foi lá em Teresópolis que eu fui ver, né, o sol que até então eu não vi. Então, depois de falar um pouquinho de Joinville, falar um pouquinho da minha formação, né? Então, engenheiro civil, fiz uma pós-graduação aqui em Joinville em administração de empresas na Univille, na época, né? Depois eu fiz um mestrado em infraestrutura viária na UFSC, e hoje eu trabalho então na Prefeitura Municipal de Joinville e também sou professor da UDESC, né? Então fui trabalhar nessa parte de pavimentação. Na época nós construímos uma usina de asfalto ali próximo à rodoviária, colocamos um laboratório, né? Tínhamos orgulho do sul do país, nós éramos a única prefeitura que tinha um laboratório, onde nós fazíamos todo o controle tanto da massa asfáltica quanto da compactação, né, dos tipos de materiais, a classificação, ver se os materiais serviam ou não serviam. Então todo o nosso trabalho era feito com esse controle tecnológico, né? E quando eu cheguei em Joinville, nós tínhamos só 25% de vias pavimentadas, né? E hoje nós temos 67%, ou seja, não temos ainda 70% das vias pavimentadas. Por quê? O que acontecia na época? Tinha aquele problema de invasão, né? Invasão nas áreas de mangue de Joinville, então acabava a prefeitura liberando muitos loteamentos sem pavimentação. Então me lembro que na época a gente conseguia fazer 1 quilômetro de asfalto por mês, e se a gente pegasse a quantidade de loteamentos que saía e dividisse, dava mais ou menos 3 quilômetros. É como se nós dessemos um passo para frente e dávamos 3 para trás. 1 para frente, 3 para trás, né? Então a gente nunca ia conseguir dar conta disso. Aí em 1997, o prefeito Luiz Henrique, né, fez um decreto de que toda via para ser pavimentada, todo loteamento para ser liberado teria que ter água, luz, esgoto e pavimentação. Então a partir de 97 para cá, né, não apareceu mais nenhum loteamento sem pavimentação. Então nós conseguimos dar uma resposta muito grande, né, essa parte da pavimentação. Eu quero voltar um pouquinho atrás. Eu falei que eu entrei na prefeitura, né? Eu tive o prazer de trabalhar com o seu Vite Freita, era um empresário, né, na época, pessoa muito humilde. Sempre que ia na obra tratávamos todos nós, desde o peão ao engenheiro, ao topógrafo, por senhor, né? Era senhor Miguel, senhor Luiz, senhor Cláudio, né? Sempre querendo saber como que se fazia aquele serviço, né? E ele foi aprendendo, e ao longo do tempo, quando ele passava na obra, ele dizia: "Seu Miguel, o senhor me falou que aquela boca de lobo tinha que ser assim, o senhor falou que a espessura do asfalto tinha que ser de tanto", né? Então ele começava a cobrar da gente, mas ele teve a humildade de aprender, né, como se fazia todo o serviço, para depois vir cobrar da gente. Uma grande admiração por ele, como também por outros prefeitos que passaram na cidade, né? A gente, à frente da prefeitura, nós temos algumas coisas que nós fizemos em Joinville que talvez muita gente não saiba, né? O próprio micro-revestimento asfáltico. Joinville foi a primeira cidade no país a utilizar o micro-revestimento asfáltico como rejuvenescedor do pavimento, ou seja, ele dá uma sobrevida ao pavimento, hoje feito aí amplamente, a autopista faz aí direto, né? Então nós fizemos quase 100 quilômetros de microasfalto na cidade, que inclusive foi objeto do meu mestrado, né? Então nós fizemos esse micro-revestimento asfáltico.
O Luiz Henrique ele tinha uma vantagem, tudo que falava para ele que era inovador, né, que nós seríamos o primeiro tudo, ele abraçava. Então nós tivemos a oportunidade de fazer esse micro-revestimento asfáltico. O micro-revestimento asfáltico ele consegue dar uma sobrevida ao pavimento aí de 5 a 10 anos, né, ele tem a grande vantagem de ter uma espessura muito pequena. Se compararmos com o recapeamento, né, o recapeamento ele acaba diminuindo o espelho ali, a altura do meio fio, então isso aí não é legal. Também em Joinville, nós começamos com o trabalho de tapa-buraco utilizando caminhão térmico. Foi a primeira cidade no país, e Santa Catarina o primeiro estado, sendo Joinville o primeiro município, naturalmente, né, a utilizar um caminhão térmico. Né? Depois, uma empresa ganhou a licitação. Numa visita que eu fiz ao exterior, eu vi esse caminhão, troquei uma ideia com o Luiz Henrique, ele comprou a ideia, e aí nós fizemos uma licitação, e a empresa comprou esse caminhão da AkzoNobel, né? Importaram 2 caminhões da AkzoNobel, e aí começou em Joinville. Hoje que a gente tem no Brasil todo, começou em Joinville. Né? Quando eu era lá o gerente da nossa unidade de pavimentação. Então, esse caminhão depois teve empresa que pegou esse caminhão, né, importou, desmontou ele todinho, e aí começaram a vender, né, fabricar esses caminhões, e vieram conversar com a gente sobre os problemas que tinha esse caminhão. Né? O caminhão, por exemplo, ele ia 3 metros cúbicos, porém tinha um reservatório apenas de um metro cúbico e meio. Então a gente foi passando para eles o que poderia melhorar nesse equipamento, né? A empresa Romanelli nos procurou e nós passamos o que poderia ser melhorado, ou seja, ajudamos a desenvolver esse caminhão também, o que hoje a maioria dos municípios e dos estados no Brasil utilizam. Começou em Joinville. Né? E também tivemos a pavimentação comunitária, mais um monte de serviço que foi feito aqui em Joinville. Em 2003, o Luiz Henrique, na época, ganhou para governador, né, e convidou algumas pessoas de Joinville para ir trabalhar no estado. Então, o engenheiro Romualdo França foi ser o presidente do DEINFRA, né, e eu fui convidado para ser o diretor de engenharia do DEINFRA, onde nós fazíamos era uma diretoria de engenharia que fazia todos os projetos e toda a pavimentação de todas as rodovias do estado, onde nós tínhamos, na época, acho que 62, 103 municípios sem acesso, né? E era uma das metas, né, do governador, era a gente levar a pavimentação a esses municípios. Eu me lembro que a gente fez uma pavimentação aqui, o acesso a Timbó Grande, né? Timbó Grande, na época, eu nunca tinha visto uma cidade que tinha tanto Fusca e Brasília, que é o que aguentava. É um trecho de 40 quilômetros, levava quase 2 horas para poder chegar, né? Até chegar na cidade. Então nós levamos essa pavimentação para lá, era o pior IDH do estado. Então, depois disso a cidade cresceu bastante. E fizemos várias obras. E aí também mais uma inovação, né, sobre a ideia, um dia conversando com o nosso presidente Romualdo, né, fomos conversar com o governador, de fazer a primeira rodovia em asfalto borracha do Brasil. Né? Teve alguns segmentos e outras rodovias que foram feitos testes. Nós não. Nós pegamos e fomos fazer. E essa rodovia é a rodovia do Arroz. Então a rodovia do Arroz é a primeira rodovia, né, estadual no Brasil feito com asfalto borracha. E também nenhuma federal foi feita. Então é a primeira feita no Brasil. Né? Nós não tínhamos especificação. Era até engraçado porque o DR do Paraná tinha especificação para poder fazer o asfalto borracha, porém nós não tínhamos especificação. Então fizemos a parceria com eles, fizemos a especificação e fizemos a licitação e foi feito então esse asfalto borracha. Né? Falei do estado, falei da prefeitura, vou falar um pouquinho agora da nossa querida UDESC. Né? Eu através do nosso professor José Carlos Vieira, que agradeço bastante, né? O Vieira era secretário de planejamento da prefeitura de Joinville e dava aula na UDESC, e uma vez eu que fazia todos os orçamentos, né, da parte de pavimentação, eu que fazia o orçamento, e uma vez ele estava falando sobre
orçamentos e me convidou: Miguel, tu não quer ir lá falar sobre orçamento? Né? Aí eu fui lá falar sobre orçamento, como se faz orçamento, foram uma ou duas aulas, né? E gostei. E aí o Vieira depois se candidatou a deputado federal e passou, foi eleito, né? E daí ele precisou se licenciar, a UDESC fez um processo seletivo e eu me candidatei, né, a esse processo seletivo e consegui, né, consegui ser contratado provisoriamente, né, para dar aula dessa matéria que era PCO, Planejamento e Controle de Obras. E aí fiquei lá durante 2 anos, depois foi renovada por mais 2 anos, fiquei lá 4 anos na UDESC. E nesse meio tempo eu fiz o mestrado, e aí nós tínhamos o professor Greipel e o professor Elmar Borges, né, que vieram se aposentar, e aí abriu um concurso, né, dessa vez para ser o professor definitivo da UDESC, na área de infraestrutura, de estradas. E eu fui lá também, me candidatei e consegui passar no concurso. Então, estou lá na UDESC desde 1990, como professor da UDESC. 90, depois que eu fiquei como professor colaborador, depois eu fiquei um tempo fora e depois voltei. Mas contar desde 1990, fiquei uns 4 anos fora, para depois, com a aposentadoria, né, do professor Ilmar e do professor Greipel, eu entrei na UDESC. E na UDESC sempre tive uma boa relação com os alunos, muitas vezes sendo escolhido como amigo da turma, né? E nesse meio tempo que eu estava dando aula na UDESC, né, continuo lá, apareceu a oportunidade de fazer um time com os alunos que já tinham recém-formado, né, para participar do campeonato do CAJ. Fiz um time, né, para participar do torneio do CAJ de futebol. Esse time, com o campeonato do ano passado, já são 8 títulos que nós temos, né? Só não fomos campeões para fechar a série invicta seguida, né, de 2 anos. Não seríamos 10 vezes campeões seguidos. Então teve 2 anos que a gente não foi. O nosso calo é o Canabrava, mas sempre foi uma disputa sadia. Eu gostaria de falar também e lembrar sobre o CAJ, né? O CAJ, eu me lembro do CAJ quando ele era ali na Visconde de Toné. Então nós tínhamos, hoje acho que é Sindicato dos Mecânicos, né? Nós tínhamos na frente era o CREA, né? E atrás era nosso local onde nós fazíamos os jantares, né? Então me lembro com o Ferraro como presidente, eu era o ajudante do Pio, o professor Pio, também da UDESC, né? Então sempre que tinha algum jantar, quase que toda terça-feira o pessoal se reunia e tinha esse jantar, eu ajudava o Pio. Eu me lembro uma época que ele fez um estrogonofe e me deu a missão de fazer o arroz, e eu nunca tinha feito arroz para tanta pessoa, tanta gente, né? E o arroz era uma panela alta, não era uma panela larga, então a parte de baixo lá ficou quase que queimada e a parte de cima ficou crua. Então foi dificuldade para depois a gente poder convencer o pessoal ali a comer pelo menos o arroz, né? E era um CREA de uma época bem, bem legal, tinha o seu Felipe, né? Época a gente preenchia ali as RTs toda a caneta, né? Botavam um carbono embaixo e estou me achando velho, né? Mas é mais ou menos isso. Mas a gente botava um carbono embaixo para a gente poder preencher, tinha que levar os projetos, o Felipe checava, né? E estava começando a Andréia, que hoje está no CREA, estava, né, começando, menina bem novinha, né? E na época, acho que eu tinha recém-formado, não sei, mas que também hoje carrega aí o CREA de Joinville quase que nas costas, né? O seu Felipe fazia hoje, é o que a Andréia faz. E em termos de CAJ, né? Eu também posso dizer que desse tempo que eu fiquei no CAJ eu colaborei bastante, fui bem parceiro com o CAJ. Também participei do CREA de Santa Catarina, né? Como conselheiro, já fui conselheiro pela GES e pela UDESC, né?
Nesse tempo que eu fiquei lá de conselheiro, eu, na época do seu Ari, eu fui um ano, né? Eu fui o primeiro vice-presidente, ou seja, o CREA de Santa Catarina abaixo do seu Ari, eu era a pessoa responsável. Foi numa época bem turbulenta, aonde existia aquela demanda, né, entre engenheiros civis e os engenheiros eletricistas, né? E foi bem conturbado. Também fui diretor, segundo secretário, na época que o Kita foi o presidente do CREA. Além dessa missão que eu tive no CREA, eu também fui eleito como diretor financeiro da Mútua, né? Uma eleição bem apertada, ganhei por 3 votos, né? E durante esse período na Mútua eu fui o diretor financeiro, né? E como diretor financeiro a gente empregou um ritmo muito grande a Mútua, aonde nós conseguimos alavancar a Mútua, sendo, né, nesses 3 anos que nós ficamos, meu mandato terminou ano passado, nós deixamos como a primeira mútua do sul do Brasil, deixamos a mútua como a terceira melhor mútua do Brasil. Em alguns itens nós ficamos em quarto, perdemos para a mútua de Goiás, e nós deixamos aproximadamente quase 10 mil associados. Foi um trabalho muito forte que nós fizemos e que hoje está aí, né? Você vira sócio, depois de um prazo de 1 ano você pode pegar os recursos, e que está aí o CREA hoje, a Mútua hoje, tendo aí muitos pedidos, né, de empréstimos, em função desse grande trabalho que nós fizemos, que também espero que a atual diretoria faça, até porque a Mútua é do profissional, né? Então toda a RT que você faz, 20% vai para a Mútua. Quando eu peguei a Mútua, nós tínhamos 120 milhões em caixa, e eu deixei com 80 milhões em caixa. Eu espero que essa administração agora entregue com muito menos dinheiro ainda, até porque se entregar com menos dinheiro é porque esse dinheiro está na mão dos profissionais. Os juros são bem interessantes, não vou ficar fazendo propaganda aqui da Mútua, né? Acessem lá quem não é sócio ainda e virem sócio. Então esse é um pouquinho do Miguel que eu queria trazer para vocês, tá? E também espero que tenham gostado, tá bom? Abraço a todos.